Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos estudos do irmão José sobre a psicografia de Carlos Marcelli. Hoje nós vamos trabalhar o livro Irmão José, no capítulo 10, intitulado Poluição Psíquica. Poluição psíquica. Por aqui vocês já conseguem perceber que vai falar do nosso estado íntimo, mas não é o estado íntimo emocional, é o estado íntimo do psiquismo, ou seja, aquilo que a gente tem pensado, que a gente tem vivenciado em mente, que a gente tem emanado, que a gente tem captado, poluição psíquica. Como está o nosso quadro de avaliação mental? Olha bem, aprende a contar todos os dias com embaraços. Sabe aqui, olha, dificuldade, gente, todo mundo tem. Aprende a contar todos os dias com embaraço. Todos os dias. Aí, às vezes, a pessoa termina o dia e fala assim, nossa, mas não é possível, essas coisas só acontecem comigo. Acontece com você e mais 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Cada um com seu embaraço. O embaraço que você está tendo é aquele que você dá conta de ter. Todo mundo tem embaraço. Não existe a pessoa que começa o dia e achando que tudo vai fluir sem embaraço nenhum. O que vai trazer fluidez é a forma com que a gente lida com o embaraço. Nós vamos perceber isso nas colocações. Aprende a contar todos os dias com embaraços. Além da influência direta dos espíritos que não querem o teu progresso, sofres a influência dos pensamentos negativos que pairam no ar. Então, veja bem, além da influência dos espíritos que não querem o nosso progresso, isso aí a gente já debateu exaustivamente nas casas, nas palestras, a pergunta 459, que fala da influência dos espíritos. E eu gosto sempre de ressaltar que a influência existe, mas a determinação não. A determinação não, a determinação é nossa. Então, quando a pergunta do Livro dos Espíritos coloca para nós se os espíritos influenciam na nossa vida, e aí eles respondem, influenciam tanto que ordinários são eles que vos dirigem, influencia tanto, mas não influencia totalmente. Por quê? Se nós tivermos que colocar numa porcentagem a influência do desencarnado, ele pode influenciar a gente em, no máximo, 49%. No máximo. Ou seja, a gente é responsável por 51%. No mínimo 51%. Nós podemos ser responsáveis por 65%, porque 35% eles influenciam. Nós podemos ser responsáveis por 78%, porque 22% eles influenciam. Mas colocar que tudo é influência deles é a gente se subjugar à determinação deles e nós não somos subjugados. Quando partimos para uma situação de subjugação, aí já passa por um processo que a gente vai colocar de obsessão, naquele perfil mais grave da obsessão, que aí a gente inclui vários pacientes psiquiátricos, como nós vamos ver isso no livro dos Médiuns, no capítulo 23, intitulado Da Obsessão. Kardec vai trazer para a gente as obsessões, os 3 tipos de obsessões, entre elas a subjugação. Quando a pessoa está absurdamente subjugada, está claro? Ainda assim, fica claro para nós que nesse processo de influenciação espiritual, nós temos vários internados em hospital psiquiátrico. No livro que se chama A Loucura sob Novo Prisma, é um livro do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado, já envolvido com o movimento espírita, com a FEB, naquele período ele escreve esta obra, não é um livro psicografado, é um livro dele. E ele coloca para nós, a maioria dos pacientes psiquiátricos estão em quadro de obsessão muito grave. Que obsessão simples, todos nós passamos por elas.
pelas obsessões simples, todos nós passamos por elas. Então, quando entramos num quadro aonde a determinação é do desencarnado, aí a gente entra no processo de submissão, de subjugação. Atentemo-nos, por quê? O que ele coloca? A gente já tem a poluição psíquica, ainda temos a influência do desencarnado. Ora, além da influência direta dos espíritos que não querem o teu progresso, que não querem a tua melhora, que não querem o teu crescimento, que não querem o teu avanço, tem desencarnados que não desejam. Sofres a influência dos pensamentos negativos que pairam no ar. Então, gente, olha só que interessante. São 3 tipos de influências. Existe a influência nossa sobre nós mesmos. Existe a influência dos pensamentos negativos que pairam no ar, como ele coloca para nós. E existe a influência dos desencarnados que nos assediam. São as informações que o irmão José está trazendo aqui. Tudo bem? Aí, eu quero até, lembrando aqui uma perguntinha, do próprio Livro dos Espíritos, eu falei da 459, mas a 458 tem uma colocação interessante aqui. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam? A 458. Olha bem. Que nós estamos cercados por todos eles. Estamos. 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam? Depende do espírito. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram te ajudar. Os espíritos sérios, o tempo todo, eles se condoem das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos transtornos, dos nossos problemas. Eles se condoem. E nesse momento ele procura nos ajudar. Quando a gente sai da rota, eles vão nos intuindo para a gente voltar para o caminho. Eles vão nos intuindo para que nós voltemos. Agora, olha o que fazem os espíritos levianos. Os espíritos levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Ô, gente, se os espíritos levianos riem e zombam da nossa impaciência, eu tenho a impressão que a treva deve ser uma risaiada desgraçada. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a gente está sempre envolvidos com pequenas dificuldades. Olha, riem das pequenas partidas que vos pregam. Pequenas partidas que vos pregam. E zombam das vossas impaciências. O tempo todo a gente está se irritando com coisas absurdamente banais. A gente sai da nossa relação de equilíbrio, a gente sai da nossa mentalidade de bem-estar, do nosso contato com o bom humor das pessoas, do mundo, da divindade para conosco. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. A paciência é um valor tão difícil da gente adquirir, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, e esse eu deixei separado, no capítulo 8, bem-aventurados os brandos, o capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, o capítulo 8 é bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, no item 7, a paciência. É um valor tão difícil de ser conquistado. Sabem quem que assina a paciência no Evangelho? Está escrito aqui, um espírito amigo. Um espírito amigo. Ô, gente, é um valor tão difícil que eu vou contar para vocês quem é um espírito amigo que tem 2 mensagens no Evangelho. 2. Uma é essa, a paciência no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Um espírito amigo é Joana de Ângeles. Tem 2 mensagens dela aqui. No capítulo 18, tem muitos chamados, poucos os escolhidos. No capítulo 18, tem um outro item que se chama dar-se-á àquele que tem. É ela também. Ou seja, falando da importância da caridade, falando desses valores que a gente precisa se envolver
a partir da orientação de Jesus na construção das parábolas. Então, ela fala da paciência e fala da caridade para a gente no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. De tão difícil que é nós associarmos esses dois valores. Mas olha o que ela fala sobre a paciência. Vou pegar só o iniciozinho. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. O irmão José não está falando para a gente dos embaraços? E todos nós precisamos aprender a contar com embaraços? Embaraços. Pode ou não ser dor. Embaraços, todo mundo tem. Aí é o que ela coloca? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Se você está com dor, saiba que você é um eleito. Aprenda a lidar com essa proposta de Deus. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Ou seja, agradeça a Deus, bendizei a Deus, agradeça a Deus. Se está colocando para nós agradecermos a Deus pela dor, imagine embaraços que nem sempre dói. Embaraço é muito mais leve do que a própria dor, ela fala da dor. O embaraço que é leve, nós precisamos aprender a lidar com ele, que ele faz parte do nosso contexto diário. Ele faz parte das nossas relações com o mundo. Ele faz parte da nossa relação íntima conosco. Então, olha como que o irmão José diz para isso, gente, eu estou só no primeiro parágrafo. Aprende a contar todos os dias com embaraços. Antes da influência direta dos espíritos que não querem o teu progresso, sofres a influência dos pensamentos negativos que pairam no ar. Não te deixes contaminar pela poluição psíquica à tua volta. Aqui, a poluição psíquica à nossa volta, vou pegar um outro exemplo. Estava eu no culto no lar, lá em casa, junto com a minha esposa e as minhas filhas, e eu falando a respeito, fazendo uma colocação a respeito desse cuidado com o que está acontecendo na Terra. E falei assim, meninas, quando a gente estiver envolvido, a gente sai de manhã, a gente sai bem-humorado, cumprimenta as pessoas dentro de casa, toma um café, sai sem pressa, ok, tudo certo. A nossa mente tranquila, fizemos a nossa oração, tudo certo. Mas atentemo-nos para as questões que estão acontecendo em volta. Por quê? A gente começa a se tumultuar, ainda que a gente não comente, a nossa mente começa a se envolver com essas situações, com as desgraças sociais que estão acontecendo no mundo. Daí a pouco o nosso estado íntimo vai modificando, no final do dia a gente está transtornado, de tanta desgraça social na qual a gente se envolveu. Quando a gente chega à noite, o nosso humor já está alterado. E aí eu falei para todos nós nos atentarmos. Aí minha esposa pegou e falou assim, meu bem, eu não gosto que você fale essa palavra desgraça. Você podia falar outra palavra. Eu falei assim, desgraça é transtorno, problema, dificuldade, infortúnio. Aí ela falou assim, então fala transtorno, problema, dificuldade e infortúnio. Eu falei, tá bom, eu vou tentar. E aí peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e pedi a ela para abrir ao acaso. Abriu ao acaso, no capítulo 5, bem-aventurado os aflitos, no item 24. Se eu não me engano, 24. Agora até confirmar com vocês aqui, bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, no item 24, a desgraça real. Eu falei, tá vendo? Até os espíritos falam em desgraça. Você está achando que é só eu? Agora, olha que interessante, tá? Porque as novas edições já não sai mais a palavra desgraça real. Se vocês abrirem o evangelho de vocês, lá está escrito assim, a infelicidade real, porque é uma infelicidade. Mas o meu é mais antigo, é uma desgraça. É uma desgraça que eu posso fazer. Aí os espíritos falam sobre a desgraça real. E olha, ele vai falando sobre o que é a desgraça e repete a desgraça, o problema da desgraça. No final, ele vai trazendo para nós que a desgraça é nós termos acesso a tudo isso que a gente tem
e não fazer nada para melhorar. É a gente ter a bagagem, ter o conceito, ter conhecimento, ter a escuta, ter a vontade, mas não fazer os movimentos necessários. Está construída a desgraça real. Ou seja, infortúnio, dificuldade, transtorno, problema, infelicidade, como ele vai trazer para a gente. Então, atentemos-nos para isso, por quê? Volto lá no irmão José. Não te deixes contaminar pela poluição psíquica que está à sua volta. Nós estamos sendo acometidos por inúmeras situações extremamente agressivas ao nosso campo íntimo, principalmente nós, espíritas e ou cristãos, não necessariamente espírita, católico, protestante, cristãos. A gente está sendo acometido por uma série de situações agressivas que nós não compactuamos, como os transtornos que o mundo está apresentando para nós. Então, ele fala para a gente não se envolver com essa poluição psíquica social. Aí ele diz mais, saneia a tua atmosfera íntima e respira o ar puro da confiança em Deus. Olha, respira o ar puro da confiança em Deus, o que ele propõe para a gente? Alimente a tua fé. Se o tempo todo a gente está falando que essas coisas já iriam acontecer, nós vimos isso lá na Gênese, no capítulo 3 da Gênese, que vai falar sobre a origem do bem e do mal. No item 6, que vai falar que 4 coisas estariam agredindo a humanidade no final do tempo. Olha, a Gênese, ela data a sua primeira edição no ano de 1868. 4 coisas estariam agredindo: guerras, calamidades, injustiças sociais e enfermidades. Essas 4 estão agredindo a gente como um todo, está envolvendo a nossa humanidade como um todo. Está escrito lá. Se a espiritualidade nos avisou, aproximadamente 130, 140, 150 anos antes das coisas inflamarem, já vinha acontecendo, mas antes de estar inflamando como está, a gente vai perder a fé. Isso muito mais fortalece a nossa fé, porque se eles nos avisaram, tem o aval de Deus, tem o aval do Cristo. Então muitos falam assim, mas não é possível que essas coisas estão acontecendo? É possível, a gente já foi prevenido em relação a isso. Quem estuda, quem lê, quem aprende, quem assimila, quem divulga, todos nós estamos sabendo disso. Como negar? Não tem como negar isso não, é o óbvio. Aí a gente perde a fé por aquilo que já está registrado para nós. Atentemo-nos. Atentemo-nos por quê? Porque senão a gente vai se fragilizar. Tanto que, veja, saneia a tua atmosfera íntima e respira o ar puro da confiança em Deus. Saneia, limpa o seu estado íntimo, limpa. E confia na providência divina. Então tem uns questionando assim, mas nesse estado que as coisas estão, o Brasil vai ser coração do mundo e pátria do Evangelho? É claro que não, gente. Ele não vai ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Ele é o coração do mundo e pátria do Evangelho hoje. É porque quando fala em coração do mundo e pátria do Evangelho, a gente pensa que é a plenitude na terra. Isso não existe. Nós estamos falando de um plano de provas e expiações, isso não existe. Ah, mas será que ele vai ser? Óbvio que não. É hoje que ele é. Hoje é que ele tem transtorno, que ele tem problema, que ele tem indignações, que ele tem corrupções, que ele tem mentiras, que ele tem adversidades, que tem traições. Hoje, o Brasil é um hospital, mas um prédio altíssimo. E olha que é um país praticamente continental. Ele é o tamanho e maior do que muitos continentes. Ou seja, nessa variedade da Terra, só no nosso espaço, nos nossos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, nós temos aqui um campo vasto hospitalar. Já é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Já é. Qual setor que a gente quer trabalhar? Já estamos no campo do trabalho. Aí tem gente que vai para outro estado, vai para outra cidade, para procurar relaxar. Chega lá, tem trabalho também, porque lá tem problema, sofrimento, transtorno, dificuldade, infortúnio, infelicidade. Tá todo lugar, nós estamos falando de Brasil.
Agora, eu queria morar num lugar que não tivesse nada disso. Você sabe por que você nasceu no Brasil e eu também? É porque essa é a nossa sintonia, gente. Não adianta desejar Noruega, Dinamarca, Canadá, Butão. Não adianta desejar. Nós não temos esse perfil moral para nos envolvermos com esta comunidade. Até hoje a gente está tentando as pequenas coisinhas, levar vantagem em detrimento do sofrimento do outro, levar vantagem em detrimento do esquecimento do outro. Se a gente ainda, perfil brasileiro, a gente ainda pensa em levar vantagem, ou seja, se eu penso em levar vantagem em cima do deslize de alguém, eu tenho que estar no Brasil. Se eu ainda me envolvo com as mentiras, com as corrupções, com a traição, eu tenho que estar no Brasil. Se eu ainda desejo mal àqueles que provocam mal-estar, eu tenho que estar no Brasil. Onde eu estou? No maior hospital espiritual da Terra, no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Por eu estar neste hospital, atenção, numa ala mais tranquila, eu preciso sair nas outras alas levando conforto. Eu estou doente. Todos nós estamos doentes. Mas nós estamos numa ala mais tranquila para levar o conforto para aqueles que estão profundamente desequilibrados. Se o nosso andar nos permite o entendimento, a leitura, o embasamento, as mudanças de postura, a reflexão, o trabalho, o passe, a doação, a receptividade, o acolhimento, ser acolhido e acolher, a nossa ala está melhor. Então, não é para a gente se confortar porque estamos também internados neste país. É para a gente utilizar esse pátio imenso que é o nosso país e começarmos a levar o bem-estar para aqueles que estão em locais graves e não têm a estrutura que a gente tem de desfrutar deste leito beneficente que nos acolhe. Então, quando ele coloca para nós sanear, olha bem, saneia a tua atmosfera íntima e respira o ar puro da confiança em Deus, é a fé. É a fé. E em momentos de autoconhecimento, de autorreflexão, o que Jesus propõe para a gente lá no capítulo 6 de Mateus, quando ele vai ensinar para a gente a oração? Mas tu, quando orares, no versículo 6, entra no teu aposento e fechando fechando a tua porta de contato com o mundo, justamente por isso o tema é poluição psíquica, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, ora a teu Pai que está em oculto. Mas tu, quando orares, quando, nem coloca que a gente fique nisso durante todo o tempo, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em oculto. Saneia o estado íntimo. E aí ele continua. Surgindo algum empecilho, não te detenhas nele, além do tempo suficiente que necessites suplantá-lo. Atenção. Lembram lá no início? A primeira frase, aprende a contar todos os dias com embaraço. Levanta sabendo que já vai ter embaraço. Aí tem gente que fala assim, isso é pessimismo. Não, gente, isso é irmão José. Isso é irmão José, não é nada de pessimismo. Aprende a contar todos os dias com embaraço. Pronto. Ou seja, o que ele está dizendo? E se prepare com a oração, com a leitura, com o trabalho, com bons pensamentos. Aprende. Aí lá na frente ele repete, surgindo algum empecilho, surgindo algum embaraço, não te detenhas neste embaraço, além do tempo suficiente que necessites para suplantá-lo. Obstáculo todo mundo tem. Lembra quando a gente já citou lá atrás sobre o livro do psicólogo americano Barry Stevens, que se chama Não Apresse o Rio, ele corre sozinho? Não apresse o rio. Por quê? O embaraço é um obstáculo. O embaraço é uma pedra. Olha, quando está no rio, a água não quer nem saber. Ela contorna, ela passa por cima, não interessa. A pedra não para a água. Aliás, nada para a água. Então, se nós tivermos esse pensamento, aprende a ficar na frente daquele obstáculo o tempo suficiente de suplantar o obstáculo. Somente.
E não faça por mais, porque senão você começa a trazer embaraços para si. Aí você agrava mais do que o que aquele embaraço representa. E aí ele fecha para nós dizendo, surgem muitos embaraços no cotidiano. Lembra que nós colocamos? Não é você que tem embaraço, não sou eu. Eu e mais 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Todos nós temos embaraço. A pessoa muitas vezes termina o dia e fala assim, essas coisas só acontecem comigo. Claro que é só com você, porque a do outro acontece só com o outro. As do outro não vêm para você. A gente tem umas afirmativas que tem hora que não faz sentido nem pensar. A pessoa está procurando alguma coisa, fica nervosa e tal. Aí na hora que ela encontra, ela fala assim, olha onde eu fui achar, é o último lugar que eu procuraria. É claro, gente, sempre é o último lugar. Você já viu a pessoa encontrar e ela continuar indo em outros lugares para poder encontrar? Gente, mas são aquelas afirmativas tão ilógicas, mas nós temos o hábito da ilogicidade. O último lugar que eu procurei foi aonde eu achei. Por isso mesmo que era o último lugar. Você não vai continuar procurando, você já achou. Então é a gente que cria o próprio embaraço. E aí a gente vai se transtornando. Olha o que ele diz. Surgem muitos embaraços no cotidiano que, se não forem levados em conta, terminam por desaparecer por si mesmo. Se a gente não dá valor, aprende no início do seu dia, aprende. Todos os dias tem embaraço. Olha o encerramento. Se esse embaraço não for levado em conta, ele termina por desaparecer. Não dê importância ao embaraço que chegou. Não dê importância. O embaraço vai chegar. E vai chegar para todos. Vai chegar para todos. Por quê? É a forma que a gente tem de observar como que está o nosso aprendizado, como que estão as nossas convicções, como que está a nossa orientação vindo dos Espíritos para conosco e nossa para com o nosso estado íntimo, inúmeras vezes conturbado. Ok? Aprende. Se você não der valor, ele vai desaparecer. E aí, claro que eu não posso deixar de ressaltar uma colocação que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós, lá no capítulo 28, no item 4. O capítulo 28 é coletânea de preces. No item 4 ele coloca assim, antes de reclamar da sorte, procura saber se você não é o causador do que está te acontecendo. Antes de reclamar. Determinados embaraços é a gente que vai alimentando. Então, antes da gente reclamar, procure ser o causador e muda este estado que a gente está trilhando. Era isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve e fiquem com Deus.